Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Utopia Podcast. Aqui quem fala é o Caio Paiva e neste nosso segundo caso da semana, na semana anterior, primeira semana do nosso podcast, eu comentei um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Pávez Pávez contra o Chile, que envolveu um aparente confronto entre direito à liberdade religiosa e o chamado direito antidiscriminatório. Nessa segunda semana, nós estudaremos outro caso do sistema interamericano, mas não um caso da Corte Interamericana, e sim um caso da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O caso que nós estudaremos para você que acompanha não somente nos tocadores de podcast, que ouve apenas o áudio, mas que também me acompanha no canal do Utopia Podcast. Você já está visualizando aí na tela que o caso que trataremos nessa semana é o caso William Andrews contra os Estados Unidos, apreciado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos no ano de 1996. Antes de prosseguirmos, pensando principalmente em vocês que ou não são da área jurídica ou que não estão ambientados ao direito internacional dos direitos humanos, no caso da semana anterior nós tivemos uma breve introdução ao que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, um tribunal, um órgão judicial inserido nesse sistema de proteção internacional que é o sistema interamericano. O caso dessa semana, William Andrews contra os Estados Unidos, foi apreciado pela Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana é um outro órgão de proteção dos direitos humanos no sistema de proteção das Américas. A Comissão Interamericana funciona mais ou menos, não é uma metáfora perfeita, mas mais ou menos como um Ministério Público na ordem jurídica internacional. Isso porque é a Comissão Interamericana que investiga as violações de direitos humanos, podendo, ao final do seu procedimento, se concluiu que o Estado violou direitos humanos, encaminhar o caso para a Corte Interamericana para buscar uma responsabilização em um órgão judicial ou jurisdicional. A Corte Interamericana tem sede em San José, na Costa Rica. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos fica sediada em Washington, nos Estados Unidos. A Corte Interamericana é um órgão judicial. A Comissão Interamericana é considerada como um órgão quase judicial, tanto que os seus membros, os comissionados, as comissionadas, sequer precisam ter formação jurídica. A Comissão Interamericana, que foi criada em 1959, por meio de um documento de um dos órgãos da OEA, a Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores. Enquanto a Corte Interamericana foi criada em 1969, 10 anos após, por meio do Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Caio, mas por que esse caso contra os Estados Unidos foi apreciado pela Comissão Interamericana e não pela Corte Interamericana? Bom, um caso só chega à jurisdição da Corte Interamericana primeiro se o Estado aceitou a sua competência contenciosa, que é facultativa. O Brasil, por exemplo, aderiu à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 1992 e aceitou a competência contenciosa da Corte Interamericana somente em 1998, mais especificamente para fatos posteriores ao dia 10 de dezembro de 1998. O Brasil, portanto, pode ser processado perante a Corte Interamericana. Estados Unidos não podem, assim como outros estados das Américas. Estados Unidos, Canadá. No caso dos Estados Unidos, portanto, uma petição de denúncia de violação de direitos humanos irá tramitar perante a Comissão Interamericana. Isso porque a Comissão Interamericana, além de ser um órgão da Convenção Americana, que os Estados Unidos não ratificaram, a Comissão Interamericana é, primeiro, um órgão da OEA, da Organização dos Estados Americanos. E os Estados Unidos ratificaram a Carta da OEA, assinaram a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Por isso,
os Estados Unidos podem sim ser processados, monitorados no âmbito da Comissão Interamericana. Diferentemente, porém, da Corte, a comissão não emite sentenças. Por isso, acaba prevalecendo o entendimento que as suas decisões são recomendações que não vinculam os estados demandados. Com essa breve introdução, vamos agora para o exame do caso em William Andrews contra os Estados Unidos. Você que está acompanhando aqui na tela, no YouTube, já está visualizando, inclusive, uma foto deste homem negro chamado William Andrews. Na aula anterior, no comentário do caso anterior, eu também ilustrei os nossos slides com algumas fotos da senhora Cecília Paves Paves. Pois bem, vamos compreender o que aconteceu para que este problema que ocorreu nos Estados Unidos fosse submetido à Comissão Interamericana. Vejam só, a Comissão Interamericana observou, a partir de uma denúncia do senhor Andrews, William Andrews, que ele foi processado e condenado pelo estado de Utah, nos Estados Unidos, por 3 acusações de homicídio premeditado e 2 acusações de roubo agravado. Este processo tramitou perante a jurisdição criminal do estado de Utah, em que, vejam só, os ensinamentos da doutrina da Igreja Mórmon pregavam, na época do julgamento, destaco, que todos os negros eram condenados à morte por Deus e que eram seres inferiores. Essa doutrina da Igreja Mórmon foi posteriormente alterada após a acusação e a condenação do senhor William Andrews. Então vejam, ele foi processado por crimes gravíssimos, crimes de homicídio, crimes de roubos qualificado, e foi processado, e veremos logo mais, já foi antecipado, também condenado em um estado dos Estados Unidos que naquele momento predominava uma doutrina de uma religião chamada Mormon, muito racista, que compreendia que as pessoas negras já eram antecipadamente condenadas por Deus à morte. Vejamos, porém, como foi o desenrolar dessa situação. No contexto do julgamento pelo Tribunal do Júri, aqui no Brasil, mais um brevíssimo parêntese, aqui no Brasil, somente os crimes dolosos contra a vida, os crimes, portanto, intencionais, que a pessoa queria ou assumiu o risco de matar, são julgados pelo Tribunal do Júri. Nos Estados Unidos da América, diferentemente, não somente os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo júri, mas também diversos outros crimes. Neste caso, porém, do senhor William Andrews, havia também acusação de crimes dolosos contra a vida. No contexto do julgamento, no intervalo para almoço dos jurados, quando estavam em um restaurante, um dos jurados entregou a um oficial de justiça que os acompanhava um guardanapo que havia encontrado sob a mesa, no qual constava a seguinte frase: enforquem os negros. Junto desse guardanapo, que foi supostamente entregado, ou que um dos jurados identificou, encontrou sob a mesa, havia a frase enforquem os negros. E junto dessa descrição, havia também um desenho, ilustrando uma forca com uma pessoa negra. Nessa ocasião em que os jurados estavam no intervalo da sessão para almoço, não apenas o jurado que encontrou esse bilhete e também esse desenho da forca com um negro enforcado, os demais jurados também presenciaram o incidente e visualizaram esse guardanapo. Encontramos na decisão da Comissão Interamericana que a comissão observou que o senhor Andrews era um homem negro que foi julgado por um júri formado por pessoas de raça branca, que eram membros da Igreja Mórmon e que aceitavam sua doutrina de que as pessoas de raça negra eram seres inferiores. Imaginem só, ainda que a pessoa tenha sido acusada de um crime gravíssimo, crimes dolosos contra a vida, homicídios, uma pessoa negra estava sendo julgada, como de fato foi julgada,
por um tribunal do júri 100% composto de pessoas de raça branca, e não apenas isso, de pessoas que manifestavam o entendimento da religião mórmon claramente racista, como vimos no slide anterior, na afirmação anterior. Vamos continuar no exame deste caso. Na opinião da Comissão Interamericana, o senhor Andrews não foi ouvido de forma imparcial, porque havia uma evidência muito clara de que houve, vejam só, atenção para a expressão, predisposição racial durante o julgamento, porque o juiz de primeira instância teria se omitido em realizar uma audiência probatória dos membros do júri para determinar se o guardanapo foi encontrado pelos membros do júri, segundo o indicado por um dos seus membros, ou se os próprios membros do júri escreveram e desenharam as palavras de conteúdo racista no guardanapo. O juiz que presidia a sessão do júri não desconstituiu o conselho de sentença, os jurados, e prosseguiu assim no julgamento. Diante deste contexto, a comissão decidiu que o governo dos Estados Unidos violou o parágrafo 2º do artigo 26 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. A comissão não poderia assentar que os Estados Unidos violaram um dispositivo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, um tratado que os Estados Unidos não ratificaram. Mas a comissão pode estabelecer que houve violações à Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, um equivalente do nosso continente para a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, sendo que a nossa Declaração Americana foi adotada, inclusive, vejam só, com alguns meses de antecedência à Declaração Universal. Os Estados Unidos assinaram a Declaração Americana. A comissão decidiu, portanto, que o governo dos Estados Unidos violou o parágrafo 2º do artigo 26 da Declaração Americana. Isso porque o senhor Andrews tinha o direito de ser ouvido de forma imparcial. Nos casos de pena capital, ou seja, de pena de morte, os Estados-partes têm a obrigação de observar de maneira estrita todas as garantias de um julgamento imparcial. A comissão também decidiu que o senhor William Andrews tinha o direito de igualdade perante a lei, sem discriminação. Os fatos revelam que não foi tratado com igualdade perante a lei, sem discriminação, e que não foi ouvido de forma imparcial no julgamento, tendo em conta a evidência que indica que houve uma predisposição racial durante o processo. Saindo deste caso da Comissão Interamericana, em que, repito, Estados Unidos foram condenados, os Estados Unidos foi condenado, neste caso, em virtude da violação do direito humano a um julgamento imparcial. Não importa a gravidade do crime, insisto, por mais grave que seja o crime, em especial, quando existe a possibilidade de aplicação da pena de morte. Quando há possibilidade de aplicação da pena de morte, a pena capital, principalmente neste contexto, as garantias do devido processo ainda devem ser observadas com mais cuidado. Saímos da decisão da Comissão Interamericana e vamos para o nosso Código de Processo Penal do Brasil, em que o artigo 468, no seu caput, prevê o seguinte: à medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a defesa e depois o Ministério Público, e a defesa e depois dela o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 cada parte, sem motivar a recusa. Vejam só, tanto o advogado ou o defensor público, quem estiver defendendo o réu perante um julgamento pelo tribunal do júri, assim como o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, podem recusar jurados de forma peremptória, de forma imotivada. Olhou para aquela quantidade de jurados pré-selecionados, pré-sorteados para a sessão do júri, quando serão escolhidos ao final apenas 7, defesa e acusação podem recusar 3 de forma imotivada. Por isso, teoricamente, nada impede que no Brasil, no julgamento de uma pessoa negra, o Ministério Público
chegue diante da sessão do tribunal do júri, em que há uma quantidade de pessoas pré-selecionadas, e ele recuse, sem falar absolutamente nada. Ele não precisa motivar, mas ele recusa justamente 3 pessoas negras, porque ele não quer pessoas negras julgando um réu que é uma pessoa negra. Porque talvez o Ministério Público entenda que pessoa negra pode ter uma relação de empatia maior com outra pessoa negra. E como o Ministério Público está disposto a buscar uma condenação, ele quer que uma pessoa negra seja julgada por pessoas brancas. É possível isso ocorrer no Brasil? Perfeitamente possível. Porque, repito, pelo menos 3 recusas podem ser imotivadas, não motivadas. Basta que o Ministério Público ou Defesa Técnica apontem para o juiz: recusa esse jurado, recuso essa jurada. Não precisa falar porque é mulher, porque é gay, porque é uma pessoa negra, porque é professor. Não precisa falar absolutamente nada. A partir desse dispositivo do nosso Código de Processo Penal, nós vamos encontrar uma discussão que está, inclusive, muito acesa nos Estados Unidos, sobre justamente essas recusas peremptórias, recusas imotivadas. Não parece estranho também para vocês que defesa e acusação, sem conhecer o histórico daquelas pessoas, simplesmente cheguem no dia do julgamento pelo júri e aponte: não aceito esse jurado, sem falar absolutamente nada? Eu encerro esse episódio do nosso podcast chamando a atenção de vocês para esse debate, provocando também que vocês reflitam se o Instituto da Recusa Imotivada de Jurados, previsto no artigo 468 do nosso Código de Processo Penal, deve de fato ser mantido, se ele está compatível com a igualdade presente expressamente e implícita em diversos momentos da nossa Constituição Federal. Encerro ainda deixando 2 recomendações para vocês. A primeira recomendação, mais para o público do direito e também para o público que não é do direito, mas gosta de estudar alguns pontos da matéria jurídica. A primeira recomendação é um texto escrito pelo juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Daniel Avelar, e também pelo advogado, meu amigo Rodrigo Faux, que estará logo mais, inclusive, como um dos nossos entrevistados aqui no Utopia Podcast. Eles publicaram justamente um texto sobre esse assunto, sobre as recusas imotivadas nos Estados Unidos, com o seguinte título: Peremptory Challenges, as recusas imotivadas nos Estados Unidos. Um texto que foi publicado de acesso aberto no Conjur, no dia 17 de julho do ano de 2021. A segunda indicação, que está inclusive ilustrando a tela para você que acompanha pelo YouTube, é o belíssimo filme Tempo de Matar, do ano de 1986, que traz uma história que tanto conecta justiça criminal e que faz um diálogo com racismo. Sem dar spoiler, isso é algo que consta na própria descrição do filme. Em uma região dos Estados Unidos, à época, profundamente racista, 2 homens bêbados, racistas, pegam uma menina de 8 ou 9 anos, negra, filha de um negro, interpretado de forma brilhante pelo Samuel L. Jackson, e eles a estupram, a violentam profundamente, deixando lesões muito severas, agridem e fazem diversas outras coisas terríveis com essa menina. Eles a penduram em uma árvore enforcada, supondo que ela já havia morrido. O galho da árvore, porém, se parte e essa menina não morre. E daí tem todo um desenrolar. Não é muito bem um spoiler, porque já é isso nos primeiros 5 ou 10 minutos do filme. Samuel Jackson sabe que vive numa região profundamente racista e que muito pouco ou nada irá ou iria acontecer com aqueles 2 sujeitos criminosos racistas se eles fossem julgados pelo tribunal do júri daquela pequena cidade. E por isso Samuel Jackson, que está naquele momento submerso em um ódio
em um instinto de vingança pelo que fizeram com a sua filhinha. Numa primeira audiência que tem daqueles dois sujeitos racistas, ele entra no prédio do tribunal, de um fórum, com uma metralhadora e assassina os dois sujeitos que estupraram sua filha. A partir daí, o filme irá se transcorrer com o julgamento do personagem interpretado pelo Samuel L. Jackson, que depois será julgado por um júri 100% composto por pessoas brancas. Sem mais informações a partir de agora, assistam o filme, que é um ótimo filme. Se você já assistiu, eu já havia assistido há bastante tempo, quando estava na faculdade. Assisti de novo para gravar esse episódio para vocês. E é muito bom assistir de novo, porque nós vamos percebendo detalhes que talvez não tenhamos percebido na primeira vez que assistimos esse filme. Com isso, nós encerramos mais um episódio do Utopia Podcast. Agradeço a você que está nos acompanhando. Curta, siga o nosso Utopia Podcast no seu tocador de podcast, para que você seja avisado, inclusive, de novos episódios. Se está acompanhando pelo YouTube, ative o sininho da notificação, se inscreva no canal do Utopia Podcast e, é claro, se você puder, compartilhe os nossos episódios com seus amigos, amigas, conhecidos, alunos, para que juntos possamos cada vez mais alimentando uma utopia maior de cada vez mais educação em direitos humanos.